Sim, a NR35 mudou e é por isso que a gente está aqui hoje, porque eu quero te passar de forma objetiva quais foram essas principais mudanças. Esse é um primeiro vídeo de uma série de pelo menos 3 vídeos, talvez mais que isso se precisar, onde a gente vai se aprofundar nessas mudanças. Esse é um vídeo introdutório, onde a gente vai falar ali das mudanças, mas a gente não vai se aprofundar nessas mudanças aqui, porque eu quero discorrer por tudo que foi alterado aí de forma bastante objetiva aqui, como disse e repito, neste primeiro vídeo, mas teremos outros vídeos onde a gente se aprofunda nos anexos, em termos, e vai ficar bastante completo esse treinamento para você. Então, te convido a pegar papel e caneta na mão para você anotar aí as principais mudanças, aquilo que é relevante para a sua área de atuação, se você é um instrutor, se você é um usuário simplesmente da NR35 ou um profissional da segurança do trabalho que acompanha nosso canal aqui, você é muito bem-vindo. Meu nome é Neylon, eu sou da empresa EHS Consultoria, nós estamos no mercado há 8 anos, ministrando treinamentos em diversas empresas no Brasil todo e é uma honra ter você aqui conosco. Então eu vou dividir minha tela aqui para que sem demora possamos tratar da NR35, que é o que realmente interessa para você. Então vamos lá. A NR35 ela sofreu uma mudança, né? Ela tem uma nova redação na norma regulamentadora em 2022/23, porque isso aconteceu agora no final de 2022, dezembro. Eu estou gravando esse vídeo em 28 de dezembro de 2022 e eu vou te mostrar que alguns itens passam a valer somente em 23 e outros até mais que isso. A gente vai falar também sobre essa questão de prazo nesse vídeo. Então, dividindo a tela com vocês aqui, para que a gente possa conversar melhor sobre isso. Então, o primeiro ponto aqui que eu quero tratar com vocês é o que foi mudado e qual que é o primeiro ponto ali para a gente começar a entender essa mudança. Então, o primeiro objetivo da revisão, assim como vem ocorrendo, né, com outras NRs, foi a harmonização do texto com as demais normas regulamentadoras. Então, você sabe, você que é profissional de segurança do trabalho, que nesses últimos 4 anos, grande parte das normas regulamentadoras sofreram alterações e revisões. Particularmente, eu acho que todas elas, todas talvez sejam um excesso, mas 90% dessas mudanças foram bastante relevantes, importantes e coerentes. Essa é a minha visão, né? Eu estou há 18 anos no mercado de trabalho, atuando diretamente como profissional de segurança do trabalho, fui técnico de segurança do trabalho, hoje tenho a honra de dizer que sou engenheiro de segurança, né? Consegui, que é o desejo de muitas pessoas, então eu sou muito feliz por isso. E eu estou nesse mercado há bastante tempo e eu consigo te dizer que foram alterações importantes. E a NR35 aqui não é diferente. Temos uma alteração aí que chama a atenção de alguns profissionais. Quero falar sobre isso aqui. Fica até o final do vídeo que você vai perceber que tem uma mudança nessa NR35 que deixou uma pulguinha atrás da orelha para nós que somos prevencionistas. Eu vou falar mais sobre isso com você também. Então, aqui nesse ponto, o que é essa harmonização? É fazer uma correlação coerente com a NR1, por exemplo, no que diz respeito ao PGR-GRO. Então, o Programa de Gerenciamento de Risco, ele traz lá na sua descrição o que tem que ter, o que tem que contemplar. Entre os itens mais importantes é a análise de risco e um inventário de risco. Então, a gente está linkando aqui, né, a NR35 com isso. Então, ele fala lá no item 35.3.2. Cabe ao trabalhador cumprir as disposições previstas nessa norma e no item 1.4.2 da norma regulamentadora NR1 ou número 1. Disposições gerais, o gerenciamento de riscos ocupacionais e os procedimentos operacionais expedidos pelo empregador. Ou seja, você tem que ter dentro do seu PGR a avaliação de risco de acidentes, que caracteriza diretamente a questão da NR35 quando a gente fala em queda, que você deve saber, se não sabe, já agora está informado que é o que mais mata no Brasil quando o assunto é acidente do trabalho. Então, faz todo sentido isso estar linkado lá com o PGR e também dá um alerta aqui para a gente, se você pegar aqui ó, o procedimento operacional, então significa o quê? A NR35 deixa claro que você precisa ter um procedimento interno para trabalhos em altura. Ah, mas será? Não, não tem opção. Tem a opção de não cumprir a legislação. Se você quiser cumprir a legislação, está claro
que você precisa também ter um procedimento. Então o primeiro objetivo é deixar harmonizado as normas e aqui em especial com a NR1. Segundo ponto, introduzir um novo anexo. Então o segundo item mais relevante ou que trouxe mais mudanças, né, mais alterações é um novo anexo. Ela tem um anexo 3 agora que fala sobre escadas e a gente vai ter uma aula específica para falar sobre esse anexo. Então a gente vai esmiuçar ali o que esse anexo trouxe de alteração. Alguns itens eu diria que a gente já, por boa prática, já fazia, mas tem coisas que a gente vai precisar agora fazer de forma obrigatória como um requisito legal. A exemplo, já te dando um spoiler aqui, a inspeção, o checklist da escada. Então a gente vai ter que falar sobre isso. Então, introduzido um novo anexo regulamentando a construção e o uso da escada, visando solucionar os problemas decorrentes da utilização das escadas, que hoje responde por muitos acidentes por queda com diferença de nível. Então, sabemos que a NR35, na questão das atividades em altura, né? Ou melhor, sabemos que a atividade em altura é o que vem mais causando acidentes e óbitos na nossa atividade, né? Na questão da segurança do trabalho, e por sua vez a escada ela tem um número representativo nisso, então faz muito sentido que a gente trate esse assunto e agora isso foi feito através do anexo 3. Esse novo anexo traz requisitos para a construção da escada, então aquela empresa que constrói a escada ela vai ter que seguir alguns parâmetros, vai ter um prazo para isso, a gente vai tratar esse tema também. E essa norma está baseada na NBR 16308, então ela fala sobre a construção da escada e requisitos ali importantes para que a gente possa ter escadas seguras no ambiente de trabalho para os trabalhadores. Então é esse um segundo ponto, bastante relevante essa mudança e a criação de um novo anexo. Aqui eu trago um comentário do auditor fiscal do trabalho, né? Ele que é o Luiz Carlos Lumbreiras, acho que é assim a pronúncia do sobrenome dele, espero ter acertado aqui. Ele fala o seguinte: evoluímos muito nesses 10 anos, reduzindo a taxa de acidentes fatais por queda de diferença de nível a uma razão inferior à metade de 10 anos, ou seja, conseguimos reduzir muito esses acidentes. Quando não existia a NR35, ou seja, de quando não tinha NR35 para os dias atuais, a gente conseguiu trazer uma redução de acidentes aí bastante significativa, né? E o que ele conclui aqui na fala dele? Esperamos com esta revisão facilitar a aplicação da norma e continuar com esta tendência de redução de acidentes. Muito bom, faz todo sentido e eu acho que não tem como a gente brigar contra números quando esses números são reais. Então, se estamos reduzindo, excelente, e a gente precisa avançar nisso. Eu quero trazer um pouco desses números aqui. Então, os dados atualizados dos acidentes no Brasil são: em 2021, o Brasil registrou 1.100 acidentes do trabalho por dia. O dado faz parte do levantamento feito junto ao radar SIT, ou CIT, plataforma que integra o Ministério do Trabalho e Previdência. No total, o país teve 423.217 ocorrências desta natureza ao longo do ano. O levantamento mostra ainda que 1.694 pessoas perderam a vida em função de acidentes de trabalho nesse período. Então ele está falando aqui em 2021, o resumo desse slide é: nós tivemos 1.700 óbitos decorrentes de acidente de trabalho. A gente nunca pode esquecer que esse número é aquele número oficial. Quando a gente vai na OIT, Organização Internacional do Trabalho, esse número, a orientação é multiplicar por 7. Então a gente tem um número bastante diferente do apresentado aqui, né? Você vai pegar esse 1.700, multiplicar por 7, esse é o número que provavelmente seja real aí. Então temos esse problema no Brasil. Aqui a gente faz um levantamento e traz isso para vocês aqui de 2002 até 2020, sendo que 2021 a gente já viu que foi o número de óbitos 1.700. Eu acho que a minha foto aqui, né, a minha imagem fica um pouquinho em cima aqui, mas não está comprometendo nada. Então, aqui, em 2002, são 2.968, 3.000 óbitos. Puxando um pouquinho para cima aí para arredondar o número. Então, a gente vê que o número ele não diminui, tá? Temos uma diminuição aqui em 2020? Temos. A gente não pode esquecer que 2020 foi um ano pandêmico, ou seja,
a gente teve uma queda na economia. Logo, a gente tem uma queda no número de óbitos, porque tinham menos trabalhadores expostos trabalhando. Então, eu acredito, essa é uma opinião pessoal, que por esse motivo que a gente teve uma redução aqui, tanto em 2020 quanto em 2022, onde os números são parecidos. 2020, 1.866 óbitos, 2021, como nós vimos aqui, arredondando aí para cima um pouquinho, 1.700. Então, pode ser que realmente tenha sentido esse comentário que é feito aqui, que evoluímos, eu acredito. Acredito porque eu peguei a época que não tinha NR35 e era diferente realmente. Mas isso ainda não tem sido suficiente para diminuir o número de óbitos dos nossos trabalhadores de forma realmente significativa. E o que eu diria que é significativo? Quando a economia cresce e o número de acidentes do trabalho não cresce junto. Então, quando a gente tem uma demanda maior de emprego, de desenvolvimento no país, a gente acaba tendo um número grande de acidentes também. Então, a gente ainda tem muita oportunidade, mas parabéns ao Ministério do Trabalho que vem fazendo as revisões e buscando simplificar sem abrir mão da segurança aí do trabalho nas NRs. Então, aqui um pouco do histórico de acidentes, eu acho que é importante a gente ver isso. Aí a gente fala aqui, volta para a nova NR35, para as alterações. Ainda tem mais um comentário lá do ministro do auditor, fiscal, que ele fala o seguinte: aponta que os destaques do novo texto se referem a essa uniformização, aprimorando também a sistemática de inspeção do Sistema de Proteção contra Quedas, do SPQ. Então, o SPQ, Proteção contra Quedas, o que é isso? Ele sofreu algumas alterações, tentou uniformizar ali os termos para que ficasse mais fácil para a gente lidar com isso no dia a dia. Então, esse é um ponto que sofreu também bastante mudança. O que é o sistema de proteção contra quedas, né? Então, é tudo aquilo que a gente utiliza como medida de controle quando a gente identifica um risco relacionado ao trabalho em altura. Então, esse sistema de proteção contra queda, ele pode ser fixo, móvel, temporário. Então, tudo isso a gente vai tratar numa aula específica sobre esse tema. E ele também deixa claro aqui, que teve uma alteração e uma melhoria no capítulo que fala sobre emergência e salvamento. Tá? E ele conclui com a seguinte mensagem, bem como resolver 2 problemas regulatórios. Um com relação ao uso de cordas certificadas de acordo com as normas europeias nos trabalhos com acesso por corda e a sistemática de seleção de pontos de ancoragem em linha com os requisitos adotados nas normas OSHA ou OSAS, aí depende de como você pronuncia, além de outros pontos no corpo e nos anexos. O corpo que ele se refere aqui é o corpo da norma e os 3 anexos que agora tínhamos 2 e agora passamos a ter o terceiro que fala sobre a questão das escadas. O que ele está falando aqui? Vou resumir isso para você. Existia a necessidade de deixar documentado que você pode usar uma corda com certificação europeia. E isso foi feito aqui. A corda não tem o CA, então ela não é um EPI, mas ela faz parte muitas vezes do sistema de proteção contra quedas, que é o SPQ. E aí, hoje, nessa nova NR35, nessa versão atual, fica claro que não só cordas, mas outros equipamentos e acessórios, se tiverem a certificação europeia, ela é aceita, e aqui no Brasil também. Muito bom isso, porque precisava, até porque a gente não tem fabricação de equipamentos aqui como descensores, sensores de punho, as próprias cordas, então assim, a gente sabe que aquilo que vem importado, não sei se felizmente ou infelizmente, são bastante superiores ao que a gente tem aqui no Brasil. Então melhorou essa questão e agora dá liberdade de usar esses equipamentos, sabendo que eles realmente são aceitos ali pela NR35, que é a norma que a gente deve seguir aqui no Brasil. O anexo 3, então é a outra mudança, eu já vim falando sobre isso. Então, de acordo com o coordenador da NR35, que participou, que cuidou dessa nova atualização, a diferenciação de requisitos quanto ao uso de escadas também amolda a nova norma às realidades de ambientes de trabalho em que a escada é utilizada apenas como meio de acesso e não há risco adicional. O que é isso? São cenários onde a escada ela não
é utilizada para o trabalho, ele não fica sobre a escada, como por exemplo o pessoal de telecomunicação, que bate a escada no poste e ele trabalha sobre a escada. Não, é uma escada de acesso, às vezes uma escada marinheiro para dar acesso a um segundo pavimento. E aqui, eu vou até trocar a câmera, aqui vem um ponto que chamou muito a nossa atenção, quem é profissional da segurança, porque o anexo fala que para escadas até 5 metros, presta atenção nisso, não vai ser requerido a permissão de trabalho. E também deixa entender que se a pessoa for fazer só essa passagem até 5 metros numa escada de acesso, aonde não há risco adicionais, quero deixar isso muito claro, ele também não precisa ter treinamento específico, não precisa ter capacitação aqui na NR35. Eu já tive alguns colegas aí, né, falando que assim, pô, a gente andou para trás, né, é um retrocesso. Eu confesso que eu ainda estou criando aqui a minha opinião, tá? Chama atenção, mas eu também penso que a gente tem que ter normas que são aplicáveis, tá? Eu não acredito, eu vou dar a minha opinião aqui, né? Eu como instrutor, como engenheiro de segurança do trabalho, vou dar a minha opinião, você não precisa concordar com ela, mas eu acredito que não é obrigando a ter treinamento e obrigando a fazer permissões de trabalho que a gente vai resolver o problema da segurança do trabalho no Brasil. Em contrapartida, eu entendo que são ferramentas extremamente importantes. O treinamento e as liberações. Então, como é um caso específico, pô, são escadas de acesso até 5 metros que não possuam riscos adicionais. A gente não pode esquecer do contexto. Talvez faça sentido sim, para a gente ter uma norma que ela é mais aplicável no dia a dia. Já tinha uma abertura parecida com essa na NR35 para aquelas atividades que são do dia a dia. Então, olha, tem uma escada aqui no ambiente de trabalho que eu uso todo dia. Eu subo essa escada e acesso aqui um pavimento acima, um patamar, um mezanino. A norma fala o quê? Falava e fala. Se você tiver um procedimento operacional para essa atividade, você não precisa fazer a liberação de trabalho, a permissão de trabalho, porque a análise de risco vai estar sendo contemplada dentro deste procedimento. Então, eu particularmente acho que faz bastante sentido, lembrando que não está claro aqui isso, mas você tem que ter o procedimento. Então, eu vejo que tendo um procedimento, está tudo bem. No procedimento, você define como fazer esse acesso. O padrão é esse, vai ter que usar a EPI? Ah, vai, então são esses aqui. Que é outro ponto que chama atenção. Ela fala que não, deixa entender claramente que não precisa do sistema de proteção contra quedas para esse tipo de escada específico, repito. Fica aqui o que está na norma para que você avalie. Minha interpretação final aqui para a gente avançar tem que olhar caso a caso, fazer uma análise de risco. E se você entender como profissional de segurança do trabalho que é possível ter esse acesso, ok. Chegou à conclusão que não tem risco adicional, acho que não é por aí, segue ali dentro do seu uso do PGR para isso, seu inventário de risco e coloca lá como medida de controle sim o uso dos EPIs, se você julgar que é necessário. Nesse caso seria o quê? Um cinto de segurança com um talabarte duplo ou um trava-queda. Eu não vejo outra possibilidade. Então a gente vai ter que tratar isso caso a caso, tá bom? Deixa seu comentário aí, seja aqui na plataforma da RHS ou se você estiver via YouTube, no YouTube, para a gente saber o que você pensa a respeito disso. E repito, eu não sou o dono da razão, não quero ser, estou dividindo aqui com vocês humildemente a minha visão a respeito disso. Então, voltando aqui para a apresentação. Então, aqui ele fala, né, nesse caso das escadas, simplificando a sistemática de análise de risco. Treinamento e capacitação neste caso. Isso impacta não só pequenas empresas, como no comércio, mas também grandes organizações, como plantas químicas ou plataformas de petróleo, destacou. Então, essa é a opinião aqui, né, é um texto do auditor fiscal, repito, né, o senhor Luiz Carlos Lumbreiras, que a gente tem que respeitar aí a opinião dele e a gente pode discordar ou pode concordar com ele, não tem problema nenhum nisso, em dar a nossa opinião. Dando continuidade, ele ainda fala assim, a expectativa é que os requisitos construtivos e de manutenção das escadas acabem com a improvisação destes equipamentos, que passa a ter a necessidade de ser construído de acordo com um projeto sobre responsabilidade de um profissional legalmente habilitado. Então, aqui reforça algo importante. A escada precisa ter um responsável técnico. Então, a partir de agora, quando a gente for comprar uma escada, a gente vai ter que olhar para isso.
Repito, teremos um prazo para que as empresas possam se adequar. Já te dou uma orientação aqui, as escadas que estão em uso podem continuar sendo utilizadas, não precisam ser substituídas, a norma é clara nisso. Lá na aula específica sobre o anexo 3, eu vou explicar isso melhor. E aí conclui, ele deve observar os requisitos da norma técnica aplicável e a manutenção deve ser realizada por empresa especializada ou trabalhador capacitado, evitando muitos acidentes que ocorrem com o uso desse tipo de equipamento, justificou. Muito interessante também, deixando claro que você pode fazer uma manutenção na escada, mas tem que ser uma empresa que tenha know-how para isso ou um trabalhador capacitado. Deixo uma abertura aqui, né? Porque quem que é um trabalhador capacitado para fazer manutenção em escada? Eu vou falar mais sobre isso, né? A gente tem isso lá sendo sempre muito discutido, o que é o habilitado, capacitado, qualificado, autorizado. É simples, vou explicar isso para você, fica aqui comigo. A gente tem um slide aqui para explicar isso melhor. Prazos, né? Então o corpo da nova NR35 e os anexos existentes entram em vigor em 6 meses, tá? Já o novo anexo sobre escada em 1 ano, então lembra que a norma é agora dezembro 22, então daqui você tem 1 ano, e com alguns requisitos construtivos ampliados para 2 anos. Então aqueles requisitos de construção das escadas podem chegar a 2 anos ali de prazo para que as empresas possam se adequar. Acho bastante justo, faz bastante sentido. De acordo com Lumbreiras, o prazo atende à necessidade de adaptar o mercado a esses novos requisitos e ter essas escadas disponíveis em conformidade com os requisitos da norma. Ressalta-se que as escadas em uso poderão ser utilizadas durante o uso e vida útil, afetando a norma afetando a norma as novas escadas, ou seja, a norma é para novas escadas, já comentei aqui, e as que estão em uso pode seguir a vida útil delas ali, ele reforça isso. Então, está bastante claro esse ponto. Outras mudanças, né? Considera trabalhador capacitado para trabalho à altura, aquele que foi submetido e aprovado no processo de capacitação, envolvendo treinamento teórico e prático, inicial, periódico e eventual, observando o disposto na NR1. Então ele puxa itens da NR1 aqui, o que é importante ter esse alinhamento, ter normas que se conversam, que falam a mesma língua. Mas me chama a atenção algo aqui. No processo de capacitação envolve treinamento teórico e prático. Só que tem um ponto, é o aprovado. Então ele fala assim, ó, submetido e aprovado num processo de capacitação envolvendo treinamento teórico e prático. Eu entendo aqui que dá a margem para a gente compreender que precisa ter, inclusive, uma avaliação do ponto de vista prático, que não é comum, né? A gente tem isso nas formações de acesso por corda, mas a gente não tem isso para um trabalhador de NR35. Normalmente a gente tem a prova teórica, mas não faz uma avaliação prática. Bom, fica mais um item aqui para você dar a sua opinião. Principais mudanças na nova NR35, então todo trabalho em altura deve ser realizado por trabalhador formalmente autorizado pela organização. Isso aqui é muito bom. Acontecia já, né? Na verdade não é algo novo, mas de repente tem gente que ainda não sabia disso. É o mesmo item da NR10, é uma carta de anuência, onde a empresa, de forma formal vai ficar estranho, né? Mas de forma documental, ela deixa a autorização para o trabalhador executar a atividade de trabalho em altura. Então, vai ser um documento dizendo, olha, você, fulano de tal, pode, né, está autorizado a executar a atividade de trabalho em altura nesses cenários aqui dentro da empresa. Tá? Não tem isso, não deve executar atividade de trabalho em altura dentro da empresa. Então, aquele colaborador que não tem isso, mas de repente surge uma necessidade, ele não vai poder executar. Então, não é só ter o treinamento, só ter a aptidão via ASO, precisa da carta de anuência, que é o que a norma fala aqui como uma autorização formal. O treinamento inicial com carga horária mínima de 8 horas, então aqui segue o que já tínhamos, deve ser realizado antes de o trabalhador iniciar as atividades, e aqui tem o conteúdo programático mínimo para esse trabalhador. Então, vou ler aqui rapidamente. Normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura, análise de risco e condições impeditivas. Particularmente, eu acredito que um dos pontos mais importantes, não só na NR35, mas na área de segurança do trabalho,
Se você me acompanha aqui, já viu outros treinamentos comigo, fez outros treinamentos comigo, você sabe que a gente fala muito sobre análise de risco. Então, a análise de risco é essencial. Riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle, sistema e equipamento de proteção coletiva, EPI, começa no cinto, mas existem uma gama bastante grande desses EPIs para trabalhar em altura. Então fala da seleção, da inspeção, da conservação, isso tem que acontecer. A NR35 hoje é clara com essa questão de inspeção, precisa existir, ela dá o prazo, faz todo sentido. Talvez a gente tenha até uma aula aqui específica para isso. Condutas em situações de emergência, incluindo noções básicas de técnicas de resgate e de primeiros socorros. Aqui também bastante desafiador porque envolve resgate. Então eu tenho que ter uma informação, ainda que dentro desse treinamento de 8 horas, que é um treinamento rápido, ser 4 horas de teorias, 4 horas prática, eu tenho que falar sobre emergência. E aí, senhores, eu te dou uma dica aqui do que eu faço, né, nos meus treinamentos. Você tem que treinar em NR35 de acordo com a realidade de cada empresa. Você não tem que ir lá treinar do jeito que você quer. Você pega esse conteúdo programático e quando você chega, por exemplo, aqui, condutas em situações de emergência, você tem que entender quais são as emergências aqui. Então, vou dar um exemplo. O que é uma conduta em situações de emergência? Amigo, não coloca a mão no acidentado e chama o SAMU, o resgate. Você já passou uma noção para ele. Aí ele fala, incluindo noções básicas de técnicas de resgate. Cara, o que é uma técnica de resgate? Começa desde você chamar o socorro corretamente, a você pranchar uma vítima e avança para o infinito e além. A gente pode falar do resgate em técnicas verticais, de acesso por corda e tal, mas não é isso que você vai aplicar no treinamento de 8 horas. Por favor, o treinamento de NR35 para um trabalhador, você não vai entrar nesses assuntos porque não faz sentido. Aí é uma outra matéria, resgate, que a NR35 começa a falar sobre isso, chama a atenção para isso, tem até no seu texto parágrafo específico para isso, capítulo, né, específico para isso, assim como a NR33, espaço confinado, também tem agora. Então, cada vez mais a gente precisa estar preparado para isso e saber dosar até onde eu posso ir em relação a NR35, 33, quando o assunto é técnicas de resgate. E por último, nesse slide, o item 35.4.2.2, o treinamento periódico deve ser realizado a cada 2 anos, não mudou, com carga horária mínima de 8 horas, conforme conteúdo programático definido pelo empregador. Aqui eu chamo sua atenção de novo. O que tem que ser passado nesse treinamento de reciclagem? Depende do cenário. Não adianta você treinar o cara para subir em escada se o que ele usa é andaime e vice-versa. Então a gente tem que treinar o colaborador pensando na atividade que ele executa. Por isso da importância de que quando um colaborador muda de emprego, de empresa, se a atividade não tem correlação, se é muito diferente, por mais que ele venha com o treinamento, você tem que fazer um outro treinamento com ele. Isso é NR1. Você pode aproveitar o treinamento, você pode, quando faz sentido, quando tem coerência. Se não tem coerência, você tem que treinar de novo, porque vai ser um treinamento direcionado. Você que é instrutor, pensa sempre nisso. Você tem que ministrar um treinamento, não o que você quer, mas o que a norma pede, o conteúdo programático da norma, alinhado com a realidade do trabalhador. Fica aqui a minha opinião a respeito, já falei e repito, não tenha pretensão de ser o dono da verdade, é o que eu faço, é o que eu acredito e tem funcionado há bastante tempo. Muito bom. O que mais? Os treinamentos devem ser ministrados por um instrutor com comprovada proficiência no assunto, nada muda, né? Todo mundo que conhece, que é da área, sabe da proficiência. O que é proficiência? Comprovado saber. Conhecimento teórico e prático, realizado, ter conhecimento ali aprofundado no tema para ministrar o treinamento. E fala que, ele continua, então o instrutor com proficiência, sob a responsabilidade de um profissional qualificado ou legalmente habilitado em segurança do trabalho, ou seja, esse instrutor, se ele não for um profissional qualificado, que seria o técnico de segurança, sendo bem objetivo aqui, ou legalmente habilitado, o engenheiro de segurança do trabalho, não sendo um desses profissionais, ele pode até ministrar, mas ele não pode assinar, porque a responsabilidade só é dada por um técnico de segurança ou por um engenheiro de segurança do trabalho, profissional qualificado ou legalmente habilitado, é o que está aqui, essa é a interpretação correta, tá?
Então, certificado de NR35, a assinatura do instrutor e a assinatura de um responsável técnico, alinhado com os requisitos da NR1 para a emissão de certificado. Consulta lá, se você não conhece, é importante saber para que você, ou como instrutor, ou como profissional de segurança do trabalho, quando receber um certificado, saber exatamente o que você tem que cobrar das empresas. O que é então, para a gente ir para o fim aqui dessas alterações, o que é um trabalhador habilitado, qualificado e capacitado, autorizado e ambientado, né? Tem até um termo a mais aqui. Bom, o que é um trabalhador habilitado? Eu já falei aqui para vocês, é o profissional engenheiro de segurança do trabalho, porque é um profissional que tem um registro de competência num conselho de classe. Isso que faz ele ser habilitado, ter um reconhecimento no conselho de classe. O que é um profissional qualificado? É considerado trabalhador qualificado aquele que comprova conclusão no curso específico para sua atividade em instituição reconhecida pelo Sistema Oficial de Ensino, tá? Então, poderíamos falar do MEC, ok? Quem é esse profissional? Na nossa área, técnico de segurança do trabalho. O que é um trabalhador capacitado? Capacitado é o que é isso? É considerado trabalhador capacitado aquele que recebe capacitação sob a orientação e responsabilidade de um profissional legalmente habilitado. Então, eu tenho um profissional aqui que eu vou capacitar ele. Quem que pode capacitar alguém? Só o profissional habilitado, para facilitar o engenheiro. Então, o engenheiro capacita um outro profissional para atuar em uma determinada atividade dentro da empresa. Na NR10 a gente tem muito isso. Então, ele vai capacitar um cidadão, de repente, para abrir um painel e mexer lá, desligar ou ligar um disjuntor. Então, parte do processo que vai autorizar esse trabalhador a executar essa atividade é a capacitação. Essa é parte do processo. Depois da capacitação vem a autorização. O que é a autorização? Carta de anuência. Então, um documento que a empresa emite dizendo que você está autorizado a executar essa atividade. É que ele fala do ambientado, né? Que tenha conhecimento do local, do ambiente, esteja familiarizado. Isso aqui já nem entra exatamente no que a gente está tratando aqui, mas apareceu aqui, está tudo certo. Aqui tem um fluxo para ajudar a entender, então eu tenho o qualificado, que pode vir a se tornar um habilitado, tá? Pode, né? Então ele é previamente qualificado e com registro no conselho de classe. Então, se tem uma qualificação como engenheiro, mas não tem o registro no CREA, ele não é habilitado, ele só é qualificado. Entende isso? Capacitado, que recebeu a capacitação sobre a responsabilidade de um profissional habilitado. Quando a gente treina um profissional para exercer atividade de trabalho em altura, nós capacitamos ele, tá? E autorizado, aquele que é formalmente autorizado pela empresa, tá bom? Então, esses são alguns pontos importantes aí para a gente entender. Espero que tenha ficado claro para vocês. Então, volta um pouquinho lá, se não deixa dúvida aí, a gente responde também. Outro ponto da mudança da NR35 é que a permissão de trabalho deve ser emitida em meio físico ou digital. Então tem uma abertura aqui para você fazer em formato digital, aprovada pelo responsável pela autorização da permissão e acessível no local de execução da atividade, ao final encerrada e arquivada de forma a permitir sua rastreabilidade. O que chama a minha atenção aqui, que eu acho que é importante a gente ressaltar, né, relembrar que isso é possível, é você ter isso em formato digital. Então, usar um tablet, um celular para fazer a liberação de trabalho. Nós temos aqui na EHS clientes que atuam em campo e a empresa foi por esse caminho. Então, acabou com os formulários, ele tem ali um tablet, ele faz a permissão em campo. A empresa fica sabendo, é bastante interessante, facilitou bastante e ajudou muito na questão, inclusive, de rastreabilidade. A PT deve conter, aí tem aqui as permissões, o que tem que ter na permissão de trabalho, os requisitos mínimos a serem atendidos para a execução dos trabalhos, as disposições e medidas estabelecidas na análise de risco, lembrando que permissão de trabalho é uma coisa, análise de risco é outra, mas que pode estar no mesmo documento, não tem nenhum problema, e a relação de todos os envolvidos na atividade, então tem que contemplar ali o nome de todos os envolvidos. Fala sobre questão de planejamento e organização, então todo trabalho em altura deve ser planejado e organizado. A gente tem que lembrar da hierarquia. Dentro do planejamento,
deve-se adotar, né, algumas medidas de hierarquia. Como que são essas medidas de hierarquia? É o que a gente elenca aqui, está elencado aqui como A, B e C. Então, medidas para evitar o trabalho à altura, sempre que existir uma possibilidade de fazer de forma diferente. Então, a primeira medida que se toma é evita o trabalho à altura sempre que existir essa alternativa. B, medidas que eliminem o risco de queda dos trabalhadores na impossibilidade da execução do trabalho de outra forma. E C, medidas que minimizem as consequências da queda, quando o risco de queda não puder ser eliminado. Então, ou seja, sempre que possível você vai trabalhar com as medidas de controle pensando num sistema de proteção contra quedas que o colaborador nem chegue a cair, ok? Que vai impedir a queda. Não sendo possível isso, a gente vai entrar com a retenção da queda. Então, tem queda, aí você vai ter que ter o absorvedor de energia, que é o ABS e tudo mais. Então, seguir essa sequência. Primeira possibilidade, não executa. Segunda, executa de uma forma que não tenha como o trabalhador cair, então ele vai estar preso de uma forma que ele não consiga avançar, né? Está limitado, ele não vai cair. E por último, quando não for possível, aí medidas que minimizem a consequência na queda. Então, que não vai também lesionar o trabalhador. Esse é um outro ponto bastante importante. Para atividades rotineiras de trabalho em altura, a análise de risco pode estar contemplada no respectivo procedimento operacional. Então, você não precisa fazer análise de risco porque a atividade ela é de rotina. Dei esse exemplo já no começo do treinamento aqui, da aula. Os procedimentos operacionais para as atividades rotineiras de trabalho em altura devem conter detalhamento da tarefa, as medidas de prevenção características da rotina, né, para aquela rotina, as condições impeditivas, os sistemas de proteção coletiva e individual necessários e as competências e responsabilidades, ou seja, quem faz o que é a atribuição de quem, para não deixar dúvida. Tá? Então, minimamente, você tem que ter essas informações aqui no seu procedimento. Tá ok? Então é isso, gente. Vamos ter aqui. Na próxima aula a gente vai falar sobre o SPQ, vai ser uma aula mais curta, mas aqui eu trouxe para vocês as principais mudanças da NR35 nessa última revisão 2022. Espero ter te ajudado. Deixe seus comentários e tamo junto. Teremos próximos vídeos aí, então fica o convite para você assistir, tá bom? Até lá, um abraço.